Qual a relação entre tromboses, trombofilias e varizes? Será que tem alguma coisa a ver? Você já ouviu falar em um gene chamado MTHFR, metilfolato tetrahidroredutase? Qual a relação entre esse gene e os anticoagulantes e a trombose, perdas gestacionais? Será que precisa usar AS? Será que tem que usar algum remédio para prevenir trombose? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dores e inchaço nas pernas, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho para você ser notificado de tudo que acontece por aqui e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Já aproveita, clica no gostei, deixa o seu like, o seu joinha, a curtida é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a trombose. E como de costume, esse vídeo foi baseado em uma das perguntas que vocês enviaram para nós aí nos comentários, lembrando que você precisa estar inscrito para a gente te localizar nos comentários. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje: quem tem mutações MTHFR, qual a relação com as varizes, com tromboses e outros problemas? Primeiro vamos para os conceitos. O que é uma trombofilia? Uma trombofilia são alterações, existem mais de 30 tipos de trombofilias, que são alterações no nosso corpo, onde a gente tem aumento a propensão, a gente tem maior risco de desenvolver tromboses. E uma das doenças que estão relacionadas com as trombofilias são a MTHFR, que são as alterações no gene da metilfolato tetrahidroredutase. Esse nome é difícil, mas essa enzima, de forma simples para você entender, ela participa do metabolismo do complexo B, do complexo de vitaminas B do nosso corpo, vitamina B9, vitamina B6, vitamina B12. Então, são enzimas, ou seja, são coisas do nosso organismo que ajudam a trabalhar essa vitamina B no corpo para a gente poder fazer o uso da vitamina B da forma certa. Quando as pessoas têm alterações nesses genes, a pessoa pode ter alterações homo ou heterozigotos. Quer dizer o quê? Que alterou um gene ou alterou os dois genes. Quando altera só um gene, o outro costuma compensar e a pessoa não ter sintomas. Quando altera os dois genes, a pessoa costuma ter problemas. E os problemas são diversos pelo corpo. Problemas nos nervos, problemas nos olhos, problemas com relação à gestação e problemas circulatórios como tromboses. Então, quem tem trombofilia, seja ela quais forem, seja deficiências, alterações no gene da MTHFR, ou seja, outras trombofilias como deficiência no fator 5 de Leiden, no gene da antitrombina, deficiências de proteína C e proteína S, ou seja, o grande grupo chamado trombofilias, eles aumentam a chance daquela pessoa desenvolver trombose. Então, para a gente saber se aquela pessoa tem trombofilia, nós temos que fazer vários exames de sangue. A gente tem que ver o gene MTHFR, a gente tem que ver como está o fator 5, como está a proteína C, como está a proteína S, como é o gene da antitrombina. Então não existe qual exame eu faço? Não existe um único exame para trombofilia. Eu quero fazer o exame para saber se eu tenho trombofilia. Tem que rastrear todas essas causas de trombofilia, ou seja, o principal não é fazer um único exame, é procurar auxílio médico para ele te orientar. Com relação às tromboses, nós vamos ter que ver aquela pessoa, qual a necessidade dela. Temos que fazer uma bateria de exames, ver como estão as funções no corpo para saber se nós vamos tratar ela fazendo reposição de vitaminas do complexo B, de ácido fólico, de metilfolato, qual o melhor tratamento com relação às deficiências, à reposição vitamínica e nutricional, ou se vai ser necessário ou não fazer o uso de anticoagulantes. Claro, dependendo da manifestação que a pessoa tiver, a gente pode precisar, seja durante a gravidez, seja durante a vida, estender o uso de anticoagulantes. Em alguns casos, nós vamos usar anticoagulantes como Xarelto e Rivaroxabana, e outros até mesmo o AS, como no caso da síndrome do anticorpo antifosfolipídio.
Mas qual a relação, então, entre trombofilias, tromboses e varizes? As trombofilias, então, você entendeu que é um grande grupo de doenças onde a gente tem aumento do risco de trombose. Trombose é o seguinte, é quando forma um coágulo dentro das veias, ou seja, as células do sangue, células vermelhas, células brancas, as plaquetas, os componentes do sangue se agrupam, se aglomeram formando uma substância gelatinosa que é um coágulo. Esse trombo que fica ali dentro da veia atrapalhando a passagem do sangue, que vai ser a causa, as manifestações, dor, inchaço na perna, porque o sangue não passa ali, tem um trombo atrapalhando a passagem do sangue. Então esse coágulo entope a circulação e causa a doença que nós chamamos de trombose. O grande risco da trombose é a má circulação ser grave a ponto da pessoa ter risco de perder uma perna, ou o coágulo soltar da perna, vai parar nos pulmões, que é uma embolia pulmonar, e o pulmão serve para respirar. A falta de ar pode ser tão grave a ponto da pessoa não dar tempo de socorrer aquela pessoa, não dá tempo da gente levar aquela pessoa para o hospital mais próximo. E as varizes, o que são varizes? São veias dilatadas. As veias da perna, o sangue tem que ir só em uma direção. O coração manda sangue para a perna pela artéria, o sangue volta para o coração pela veia. Então o sangue certo nas veias é ir da perna para o coração. Essa é a função das veias, levar o sangue dos pés, da perna, em direção ao coração. Sangue esse que chegou ali pela artéria, e aí o sangue fica circulando. Coração, perna pela artéria, perna para o coração pela veia. Varizes são veias dilatadas onde o sangue não tem só esse fluxo normal, tem o refluxo também. São veias que dilataram e o sangue está indo nas duas direções. Qual que é o problema disso? O problema é o quê? Imagina você dirigindo, se você para o carro, dá marcha ré, anda um pouquinho para frente de novo, dá marcha ré outra vez. Então o fluxo e o refluxo é o sentido errado do sangue. Isso sobrecarrega as veias e aumenta o risco de trombose. Então trombofilia aumenta o risco de trombose, varizes são veias doentes que aumentam o risco de trombose, e a trombose é uma doença onde forma coágulos dentro das veias. Pode formar também coágulos dentro das artérias. Então tudo isso está relacionado, mas a diferença entre eles é essa. Na grande maioria das vezes, as trombofilias, as varizes, elas têm um componente genético. Você se parece com seu pai, ou com a sua mãe, ou seja, com seus familiares, não é verdade? A gente tem semelhança. Da mesma forma, o nosso sangue, as nossas veias. Se você tem um pai ou uma mãe com varizes, você tem cerca de 60% de chance de ter também. Se você tem pai e mãe, 90% de chance de ter varizes. Então, tanto as trombofilias quanto as varizes têm uma herança genética importante. Para quem tem uma trombofilia, geralmente vai passar para os próximos familiares, seja um ou os dois genes. A herança pode ser dominante ou recessiva. A pessoa pode manifestar ou só passar para a prole a trombofilia, o gene doente que vai se transformar, vai se manifestar na forma de trombofilia. E para quem tem varizes, o que causa varizes é o tempo e a genética também, que eu acabei de falar. Um dos pais 60%, os dois pais 90% de chance de ter varizes, e o tempo. O cabelo só sabe ficar branco, a veia só sabe dilatar, a pele só sabe enrugar. Então o tempo e a genética são os dois principais causadores das varizes. Só que existem agravantes. Se a pessoa fica acima do peso, acelera o processo, agrava a progressão das varizes. Se a pessoa fuma, toma anticoncepcionais, agrava, acelera a progressão da doença, mas o que causa é a genética e o tempo. O tempo vai passar para todo mundo e a genética é aquela herança de pai e mãe, onde a gente vai ter a propensão para desenvolver varizes. Então essa é a relação entre trombose, varizes e trombofilias. Então, para poder responder a sua pergunta, quem tem mutação do MTFHR, qual a relação com as varizes, trombose e etc? A mutação em si, ela pode ser manifestada ou não como doença. A pessoa pode ter a mutação e não desenvolver alteração no complexo B, nas vitaminas, e ter sintomas, sinais e sintomas, problemas na gestação, ou ela pode ter a doença, certo? Ela pode ter as alterações. Então, as mutações, elas podem se manifestar na forma de doença, de tromboses, de perdas gestacionais, de outros problemas ou não. E as varizes, a princípio, a gente não vai ter relação. E as duas
Tanto as mutações, as trombofilias, quanto as varizes aumentam o risco, a propensão de trombose. Se você quer entender como blindar as suas veias contra a trombose, cuidar da sua saúde cardiovascular, ter veias fortes, combater dor, inchaço nas pernas, eu vou te fazer um convite que aí na descrição desse vídeo e clicar no link para conhecer o protocolo antitrombose. Lá é um plano de ação onde a gente vai falar tudo sobre as doenças da circulação, sobre as trombofilias, sobre o uso de remédios para combater a má circulação, como que você pode, de fato, diminuir ao máximo o seu risco de ter uma trombose, uma embolia ou alguma doença da circulação. Vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose, que é o nosso plano de ação, um método, um passo a passo para poder cuidar da sua saúde cardiovascular. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Clica no gostei, deixa o seu like, o joinha, a curtida é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. E vai nos comentários. Deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando e a sua dúvida. Lembrando que para a gente te localizar e selecionar a sua dúvida, você precisa estar inscrito no canal. E se você não tem dúvidas, não tem nenhuma pergunta, coloca lá o que você está gostando, sugestão para os próximos vídeos para a gente saber o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor e mais interessante para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!